A tua avó. Oh, Ana, A vossa avó era muito pior que a minha. Olha, olha. quem diz a verdade não merece castigo. Pois. Posso, DJ? Por favor. Passaritos. Adoro Passaritos. Gosto muito desta música. É um álbum todo dele muito fixe. Neste dia estávamos em 1935 e morria em Lisboa. Epá, Eu avisei-a. eu de facto. Avisei-a. Baza daqui! Rápido, rápido, vá para a Suíça. Morria aos 68 anos. É uma mulher incrível. Já falámos aqui muito à volta da sua vida. Hoje vamos trazê-la aqui com toda a justiça. Falamos da feminista portuguesa Adelaide Cabete, que nós vamos referenciando. Bem, claro, aqui, claro, sim, sim. É uma história mesmo incrível. É mesmo incrível. A nossa Adelaide nasceu. A vossa Adelaide, que eu não sou português. A Adelaide, que nasceu em 1867 na Alcáçova, em Alcáçova. Isto fica perto de Elvas, é uma freguesia de Elvas. Adoro. Numa família pobre, uma família francamente pobre, uma dessas famílias alentejanas que viviam de apanhar o que dava à terra que nunca seria sua. A verdade é esta. Ou seja, nem a terra era das pessoas. Sabemos todos a dificuldade que era e a pobreza que era o Alentejo. Estamos no finalzinho do século XIX. Ela teve uma infância muito pouco auspiciosa. Ela ajudava os pais na apanha da ameixa e foi também criada de servir nas casas mais ricas lá de Elvas. Claro. Sim, ela era pequenita, se calhar até era usada como anão para as bandeiras de colocar na cabeça. Não tenho essa informação. Isto não é bem um anão. Bom, agora, ela era analfabeta, claro, como quase todas as crianças pobres eram analfabetas nesta altura, só que tinha uma enorme vontade de aprender. Ela tinha uma vontade enorme de aprender a ler, de aprender a escrever, de ser mais do que as suas circunstâncias, no fundo. Um desassossego qualquer. Muito grande mesmo. E ela vai aprender, de facto, a ler e a escrever já muito crescidinha. Ela tinha 27 anos quando acabou o liceu, sempre muito incentivada pelo marido com quem ela tinha casado aos 18 anos. Portanto, ele foi... Não, mas estuda, que isso é o teu sonho, não é? 27 anos quando acabou o liceu. Depois de acabar o liceu, já em Lisboa, 27 anos acabou o liceu e não sabia ler e escrever durante quase o início da sua vida. Ouça o que vem a seguir. Em Lisboa ela vai estudar para a Escola Médico-Cirúrgica, vai acabar o seu curso aos 33 anos com a tese a proteção às mulheres grávidas pobres. Foi assim das primeiras mulheres a licenciar-se em Medicina em Portugal. A sua especialidade era a ginecologia e, claro, das primeiríssimas médicas portuguesas, uma mulher que não sabia ler e escrever até muito tarde na sua vida, que acabou o liceu com 27 anos. É incrível. E com essa humanidade já de devolver... Exatamente, e a partir bem daí, a sua aos vida outros, não é? Só mesmo. Agora, tanto ela como o marido foram muito importantes ativistas republicanos, eram vozes muito críticas, quer da monarquia, mas mesmo ativistas conhecidíssimos. Da praça, sim. E também da Igreja Católica, portanto, eram muito críticos do establishment, se quiserem. Quando a República chega, em 1910, sai das suas mãos e de outras mulheres também, bordada por si, a bandeira de Portugal, que foi hasteada na Praça do Marquês de Pombal nesse dia 5 de outubro. Toda a história da Adelaide Cabete é incrível. Agora, o assunto da República estava arrumado e as suas causas passaram a ser outras. O quê? Os direitos das mulheres e, sobretudo, das mulheres mais pobres, que eram os direitos a quê? À instrução, a sua própria experiência eu dizia, mas também aos cuidados de saúde, porque ela era médica e percebia que as mulheres morriam, sobretudo ginecologista, não é? Porque as mulheres pobres morriam nos partos, morriam de infecções, morriam Uma de tudo, exposição porque não tinham à acesso morte, claro. a nada, não havia hospitais públicos como nós os conhecemos hoje, não é? Quer dizer, os cuidados de saúde Sim, eram provavelmente muito nem eram básicos. tão merecedoras de atenção por parte... E um desconhecimento grande do que é que está a acontecer. Sim, claro, não é? e da saúde feminina, então, sim, Claro, claro, obviamente. terrível. Esta causa, tanto do direito à instrução das mulheres como dos cuidados de saúde para as mulheres, enfim, dos direitos das mulheres, sempre apoiada também pelo seu marido, Manuel Fernandes Cabete, vou deixar aqui o nome dele também. Ela teve um consultório nos Restauradores, isto em Lisboa, claro, que se transformou numa espécie de instituição onde ela atendia sem receber dinheiro as mulheres que não podiam pagar, claro. Ou que mais ninguém recebia, por exemplo, prostitutas, proporcionava os cuidados de saúde a estas mulheres. E vai continuar a sua luta política junto com outras feministas incríveis, essas que já trouxemos aqui. Quem? Carolina Beatriz Ângela, primeira, também médica, a primeira mulher a votar em Portugal, a incrível Ana de Castro Osório, temos falado destas mulheres. Sim. Para além da medicina, ela continua uma intensíssima atividade política. Lá no consultório,
funda no seu próprio consultório o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que ela era a presidente, depois a Carolina Beatriz Ângela era a segunda secretária. As 4 ou 5 lá. É muito incrível. Uau. É mesmo tal e qual estás a dizer. Não sei o que é que ia buscar cafés. E eu fazia uma volta. Porque era só ela. Era o marido, era o que sobrava para o marido. Olha, Já pois. contarei a história. Enganas-te pouco. Pois. Agora, a luta vai dar frutos. Talvez as mais significativas lutas que ela conseguiu ganhar foi a criação de uma licença de maternidade, que não existia, e sobretudo o direito ao repouso um mês antes do parto. Porque ela estudou muito, ela estudava muito, era para além de médica, era estudiosa, cientista. E ela percebeu, nos estudos que ela fez, que estava muito ligada à mortalidade infantil e também à saúde posterior dos bebés e à morte nos primeiros meses ao descanso das mulheres. Imagina Claro. trabalhar até o último dia da gravidez. Há mulheres que Há mulheres conseguem, mas há que mulheres que conseguem não. que se orgulham muito de ter trabalhado. Olha, eu fui logo tipo, olha, Claro, Deus, mas um mês depende também da antes. casa em casa, situações. claro. Agora, Claro. seres obrigada a. Os tipos Pois. de trabalho, as idades das mulheres, claro, mas seres obrigado a. Claro. Isto Que mundo, provou-se, não é? chamava-se o direito ao repouso Claro. da grávida. E isto provou-se que são das coisas que contribuíram para a baixa da mortalidade. E ela levava isso à esfera política. Política se exigia, fazia. Ok. Exigia, mas era ativista, Pois. tal como qualquer ativista hoje. Ela era uma oradora brilhante, que eu acho que já começámos a imaginar que fosse, e vai representar Portugal em congressos feministas, também estavam a despontar, por toda a Europa, chegou a ir à América, era ela que dava a cara pelo movimento feminista em Portugal. Entretanto, em 1926 chega a ditadura militar, e depois o Estado Novo, também nesta altura, ela desencanta-se muito com a coisa e resolve ir para Angola, já viúva. Este Manuel Fernandes Cabet tinha morrido novo, eles não tiveram filhos. Em Angola, a sua luta, e portanto, claro, a área dela era a saúde e, portanto, será sempre os cuidados de saúde, mas estendeu-se também às pessoas negras e aos direitos das mulheres negras e dos homens negros. Outra das causas que ela travou, que se juntavam a muitas outras que nós continuamos a falar. Ela era contra o tabaco, contra o álcool, contra as touradas, contra dar-se às crianças brinquedos que parecessem armas. Incrível. Caramba! Ela veio 100 anos errada Exatamente. ao E que mundo. atrevimento de uma mulher abraçar essas lutas todas É verdade. E publicamente. sempre com um não é? respeito enorme e depois com esta. Enfim, é uma história mesmo incrível. E claro, a grande causa das feministas desta altura, o voto feminino. Claro. A Adelaide, a Carolina, a Ana, todas elas foram sufragistas e mulheres notáveis, claro. Mas a vida pessoal da nossa morta tem uma outra dimensão que eu não posso deixar de contar porque é mesmo awesome. E que é a prova que a luta pela igualdade de género é uma luta de mulheres e de homens. Durante todo o seu casamento, enquanto a Adelaide estudava ou escrevia, ela publicou muita coisa, o Manuel Fernandes Cabete cuidava da casa, numa altura em que isto era absolutamente impensável. Estamos no início do século XX. Claro. Contam os amigos que deixaram isto. Ele era sargento do exército, pegava num pano, lavava o chão, e quando a mulher escrevia isto, estudava, fazia o almoço, fazia o jantar, engomava a roupa, cozia a roupa, fazia tudo o que houvesse para fazer e mais, declarava-se publicamente feminista. E foi verdadeiramente o companheiro de todas as lutas da mulher e das mulheres. Isto passou-se há mais de 100 anos. Isto Incrível. há mais de 100 anos, é verdade. Talvez por isso e por esta partilha que sempre foi o casamento dela, ao contrário de muitas outras feministas, ela não tinha uma visão negativa do casamento, que foi para ela um verdadeiro espaço de liberdade e até a De pessoa apoio que esteve mesmo, apoio, sempre de promoção e que da. apoiou Claro, e que claro. a impulsionou para a frente, claro. Agora ela sabia, deixou escrito, que para muitas mulheres o casamento era uma verdadeira prisão, um empecilho e até um martírio. Quando lhe perguntaram, já ela era velha, qual foi o maior acontecimento da sua vida, depois de tantas indas e vindas e tantas lutas, ela sem pensar respondeu: o meu marido. É lindo. Uau. Mesmo bonito. Até ficámos com Fiquei um pouco. É mesmo. A nossa médica, que foi analfabeta até aos 20 anos, eu não tinha dito há pouco, 20 anos, morreu de um ataque cardíaco. E se é verdade que ela devia ser um bocadinho mais lembrada do que é hoje, não é muito lembrado este nome, talvez eu acho que em boa verdade isso não lhe interessasse para nada. Como geralmente não interessa às pessoas que põem verdadeiramente a sua vida ao serviço dos outros. Até porque, mesmo que sejam invisíveis, as sementes que ela lançou continuam vivas nos homens e nas mulheres que nós somos e nos que tentamos também ser. Adelaide Cabete Que horror. morreu faz hoje 88 anos.